tornados sigilosos pelo governo brasileiro. Neste momento, discursa, então, o senador Eduardo Braga, que é líder do governo no Senado. Vamos acompanhar. Senhor presidente, hoje o Senado da República foi marcado por alguns pronunciamentos importantes. O pronunciamento feito pelo nosso senador Ricardo Ferraço, presidente da Comissão de Relações Exteriores, fazendo uma análise da economia e uma análise das relações diplomáticas e comerciais de um país como o Brasil, junto aos Estados Unidos da América, ao mesmo tempo em que o nosso líder, José Pimentel, veio à tribuna para também tratar de temas econômicos, de geração de empregos, de micro e pequenas empresas, indústria de transformação e como usar as políticas tributárias para que nós possamos garantir que haja uma distribuição dentro do território nacional do equilíbrio econômico, gerando emprego e renda para as regiões periféricas, gerando emprego e renda nas regiões que estão ao extremo do país, como a Amazônia, como o Nordeste brasileiro. E isto não pode ser feito sem que a gente tenha incentivos fiscais. Incentivos fiscais esses que precisam ter uma lógica social, uma lógica econômica e uma lógica de algo que se transformou contemporâneo, que é a questão ambiental. Ainda há pouco, o senador Aníbal veio para a tribuna falar exatamente de uma das consequências dos extremos climáticos em relação à questão ambiental. Eu me refiro à mega enchente que está acontecendo neste momento, senador Romero Jucá, na nossa região. O estado do Acre, praticamente debaixo d'água. Estado de Rondônia, praticamente debaixo d'água, com a capital, Porto Velho, vivendo momentos dramáticos para a sua população. Nosso município de Humaitá, no estado do Amazonas, praticamente ilhado, isolado, a BR-319, tal qual a BR-364, também debaixo de água. A parte, inclusive, que está asfaltada. Ora, vivemos as consequências de um extremo climático na nossa região. Como vivemos recentemente um calor gigantesco numa parte do Brasil e uma estiagem de falta de chuvas no Nordeste, no Centro-Oeste, nas regiões, inclusive, onde nós precisamos de água para a geração de energia, porque é exatamente onde estão localizadas as nossas hidrelétricas. Senhor presidente, por que faço esse relato e destaco a importância desses pronunciamentos? Porque hoje a nossa presidenta estava na Organização Mundial do Comércio, na Europa, se manifestando exatamente para aqueles que gostam sempre de apontar o dedo para o Brasil quando se trata de questões ambientais, principalmente na nossa região. Se nós queremos fazer Belo Monte, vêm os atores, os artistas, as celebridades internacionais para nos dizer como fazer. Se queremos criar uma política de desenvolvimento no estado de Vossa Excelência, em Roraima, lá vêm as organizações não governamentais para ir ao seu estado, dizer como devemos fazer e como não devemos fazer. Se no meu estado, estado do Amazonas, que tem a maior reserva florestal do Brasil, de floresta em pé, que tem o maior acervo de biodiversidade, se nós queremos fazer uma política de interiorização, lá vem o mundo desabando. A mesma BR-319, que está com a sua parte asfaltada neste momento debaixo d'água, não conseguimos até hoje lhe tirar a licença ambiental para que possamos recuperar uma estrada que já tivemos, que já existe. Por quê? Porque a comunidade internacional não quer que a floresta da Amazônia seja tocada. Ora, a floresta da Amazônia precisa ser conservada? Claro que precisa. A floresta da Amazônia precisa ser preservada? Claro que precisa. Mas e os homens e mulheres, as vidas humanas que lá vivem, também não precisam ser preservadas? Também não precisam ter políticas de desenvolvimento social, econômico, de inclusão?
Em pleno século XXI, claro que precisam. O povo de Roraima precisa, o povo do Amazonas precisa, o povo do Pará, o povo de Rondônia, o povo do Ceará, claro que todos precisamos. E aí, veja a contradição, senhor presidente. Os líderes dos países europeus, que sempre botam o dedo na direção do Brasil com relação às questões ambientais, agora querem colocar o dedo em relação ao Brasil, em relação às políticas que fazemos para gerar emprego e renda de forma ambientalmente correta, como chamamos no desenvolvimento sustentável. Se fazemos o Inovar Alto no Nordeste, eles protestam, porque a indústria automobilística europeia quer tratar o nosso mercado doméstico como se fosse a filial da sua matriz que lá está, sem aqui gerar um emprego. Os coreanos querem vender carros para cá sem gerar um emprego no Brasil. E quando se trata da indústria eletroeletrônica, quando se trata da tecnologia digital, que está em plena floresta amazônica, graças à Zona Franca de Manaus, graças à política acertada do governo brasileiro, que preserva e conserva a floresta, a biodiversidade, mas dá oportunidade de desenvolvimento econômico, social e ambiental para aquele povo que lá vive. Aí, eles querem novamente botar o dedo em nossa direção. Senhor presidente, é por isto que venho hoje à tribuna, para destacar a importância do posicionamento firme que a presidenta Dilma teve hoje na Organização Mundial do Comércio, declarando a estranheza do povo brasileiro e do governo brasileiro com relação a esta postura da OMC e dos líderes da Europa em relação ao Inovar Alto e à Zona Franca de Manaus. Portanto, senhor presidente, eu gostaria de deixar claro que a posição na 7ª cúpula do Brasil com a União Europeia na Organização Mundial do Comércio deixa veementemente a posição da nossa presidente, quando fez um discurso duro contra a consulta feita pela União Europeia aos incentivos do Inovar Alto e da Zona Franca de Manaus. Interessante, porque os mesmos países que questionam são aqueles que dizem-se comprometidos com as questões ambientais. Eu, então, pergunto aos senhores senadores e senadoras, pergunto ao povo brasileiro e a todos que nos veem e escutam, se existe toda esta preocupação ambiental, por que cargas d'água lutar contra o instrumento que tem o único objetivo de ajudar a preservação da Amazônia? Nossa Zona Franca não é exportadora, nossa Zona Franca é para atender o mercado doméstico interno do Brasil. Nós não estamos querendo concorrer com os europeus, nós não estamos querendo concorrer com os chineses ou com os coreanos nos seus mercados. Nós estamos querendo concorrer com eles no mercado do povo brasileiro, gerando emprego e renda para o povo brasileiro e, ao mesmo tempo, preservando e conservando a floresta amazônica. Senhor presidente, todos os senhores sabem que aqui, presentes no dia a dia desta casa, são testemunhas da minha luta permanente para que seja votado o quanto antes o projeto de prorrogação que beneficia as nossas indústrias e que prorroga por 50 anos a Zona Franca de Manaus. A boa notícia, senhor presidente, é de que, no dia de hoje, ao conversarmos com o presidente Henrique Alves, nos garantiu que, a partir de amanhã, na reunião de líderes, a presidência da Câmara lutará mais uma vez para colocar em pauta a emenda de autoria da presidenta Dilma que prorroga a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Senhor presidente, é muito importante para o Brasil, é muito importante para os brasileiros, é muito importante para as questões ambientais, para as questões climáticas, não mais da Europa, não mais dos Estados Unidos, mas as nossas. Porque o nosso país, como bem destacou os senadores Ricardo Ferraz e o senador Pimentel, o nosso país não tem a base da sua economia em produtos elaborados, em indústrias de transformação. A nossa base da nossa economia é em produtos semi-elaborados ou em natura. Nossa agricultura é forte, mas nós não conseguimos transformar a nossa soja em óleo de soja de forma competitiva. Nós não conseguimos transformar o nosso algodão
em tecido de forma competitiva. Nós exportamos o algodão, exportamos a soja, exportamos a carne, exportamos os frangos, importamos, portanto, a nossa grande produção em forma de semi-elaborados. Ora, senhor presidente, nós não alcançaremos essa transformação se o Congresso Nacional não demonstrar, mais uma vez, o seu compromisso. E este compromisso, a Câmara dos Deputados precisa demonstrar de que o Brasil é dono do seu destino, de que os brasileiros são donos dos nossos destinos, mas que nós façamos isso de forma responsável, de forma consciente. Por isso, senhor presidente, também defendo a convalidação dos benefícios fiscais. Quando foi da votação do projeto que trata do indexador das dívidas, eu vim a esta tribuna para defender a emenda da convalidação dos benefícios fiscais, porque entendo que esta emenda é neutra para a União. Entendo que esta emenda é neutra para os outros estados, porque esses benefícios já foram concedidos. E se da mesma forma que o Supremo Tribunal Federal nos honrou com uma decisão unânime na semana passada, reconhecendo os direitos da Zona Franca de Manaus, aqui, nós como brasileiros, não podemos negar o direito dos trabalhadores do Ceará continuarem trabalhando nas suas indústrias, que os trabalhadores de Pernambuco possam continuar trabalhando nas suas indústrias. Nós não somos daqueles que somos mesquinhos, que queremos só para o nosso povo, para o nosso Estado. Não, nós temos que entender essa grandiosidade. Por isso vamos defender, na Comissão de Constituição e Justiça, neste plenário, a emenda da convalidação. Mas é preciso que os deputados federais, que os nossos senadores tenham essa mesma consciência com relação à prorrogação da Zona Franca. Fica aqui o nosso agradecimento à presidenta Dilma pela coragem com que se posicionou na Organização Mundial do Comércio. Fica aqui o nosso agradecimento também ao presidente Henrique Alves, para que nós possamos dar um passo importante. E eu ouço com alegria o nosso líder, senador Pimentel. Senador Eduardo Braga, eu quero parabenizá-lo pelo seu pronunciamento e registrar de que quando o Brasil resolveu fazer e aprovar um Código Florestal em que preserva as nossas florestas, o nosso meio ambiente, que é considerado um dos códigos florestais mais avançados do mundo. E, ao mesmo tempo, quando nós assumimos os nossos compromissos nos vários fóruns de preservação ambiental, nós temos clareza do que nós pretendemos e, ao mesmo tempo, da necessidade de ter uma indústria limpa, uma indústria de transformação que gere negócios, que gere emprego e que abasteça o nosso mercado. E, no caso concreto da Zona Franca de Manaus, ela já provou isso. O que nós estamos prorrogando por mais 50 anos é exatamente para que nós possamos exigir daqueles povos da região norte a manutenção da nossa floresta. E é por isso que o Senado aprovou essa matéria e eu espero que a Câmara venha aprovar no menor tempo possível, porque nós precisamos, ainda nesse 2014, concluir esse processo. Por um lado, como muito bem Vossa Excelência registra, o Supremo Tribunal Federal já validou tudo que foi feito até então. Agora, nós precisamos do outro passo, do outro braço, que é a sua prorrogação. Por isso, conte conosco nessa empreitada. Gostaria de agradecer a Vossa Excelência, incorporar o a par de Vossa Excelência ao nosso pronunciamento. E, senhor presidente, para concluir, atualmente, no Polo Industrial de Manaus, cerca de 600 empresas, senhor presidente, produzem desde tablet, computadores, câmeras fotográficas, televisores, rádios, aparelhos de ar-condicionados, monitores, relógios, motocicletas, micro-ondas, telefones celulares, enfim, produtos químicos que abastecem o mercado nacional e internacional, gerando emprego e renda para mais de 115 mil pessoas diretamente e outras 400 mil pessoas de forma indireta, faturando 73 bilhões de reais no ano de 2013. Portanto, senhor presidente, senhores senadores, eu pergunto, de onde estes que criticam o nosso modelo acham
que as 115 mil pessoas que hoje estão empregadas na Zona Franca vão buscar seu sustento se o polo industrial de Manaus começar a minguar, porque não estendemos os benefícios fiscais da floresta, do meio ambiente, da biodiversidade, sem dúvida alguma. Ou você acha que uma mãe que está vendo o seu filho chorar com fome deixará de derrubar uma castanheira porque é proibido? Para matar a fome do filho, ela vai derrubar o que for preciso. E teremos aí um grande conflito social e teremos aí um grave e sério risco ambiental. Portanto, creio que defender a Zona Franca, defender políticas que são socialmente justas, ambientalmente corretas e economicamente necessárias é uma política que o Congresso Nacional e o governo brasileiro não pode abrir mão. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhoras e senhores senadores.